A proposta de discutir a questão do sexo em literaturas tem sempre a cabeça iluminada do Calvin. Mas aí eu pensei, o que eu posso contribuir para isso? Eu, então, comecei a procurar material, etc. E procurei e achei uma referência muito importante, que é Homero. Homero, na Odisseia, no canto quinto, ele conta uma história que é profundamente sexual e na complexidade da sexualidade e que a literatura tem um compromisso de entender. Mais ou menos a cena vai a seguinte. Palas, Atena, a filha de Zeus, e virgem, é deusa virgem. Por isso que tem um Partenon, partogênese. As pessoas se referem ao nascimento de Jesus, Maria, como partogênese. Pois bem, ela chega e pede ao pai para liberar Odisseu. Obviamente, ela está interessada em Odisseu. Odisseu está preso pela ninfa Calipso numa ilha, onde a única coisa que a Calipso faz com ele é trepar. E trepa, e trepa, e trepa. E o homem se sente um prisioneiro. Aí ela chega e diz assim, como toda adolescente, ela começa atacando o pai, e diz assim, vocês deuses estão acostumados à vida boa, sempre perdoados. Aí começa a reclamar, e o pai diz assim, o exilado deve retornar. Eu acho a frase maravilhosa. O que acontece é o seguinte, é o retorno de Ulisses. Esse capítulo é o retorno de Ulisses. Mas o interessante no capítulo que a primeira linha é mais ou menos assim, a Aurora, com seus dedos róseos, que é muito como eles escreviam isso. Na tradução em português tem um faux pas, porque ninguém fala do marido, mas na letra da lei grega fala no marido. A Aurora, que nasce, não é uma espécie de fenômeno natural. Ela é também um fenômeno mítico, porque ela é uma deusa. Aí o que acontece? Eles vão fazendo aquilo, e aí chegam, Zeus chama o filho dele, Hermes. É interessante a velhice e a juventude nessa canção. Porque ele chama Hermes e diz assim, vai lá e diz a Calipso para saltar o Odisseu. Interessante que a primeira linha é sobre o amor conjugal, a Aurora e o marido dela. Aí ele vai indo e Zeus manda Hermes. Hermes, que é o filho dele, está puto, não quer ir de jeito nenhum. Ele vai e chega para Calipso e diz, olha, melhor você parar com isso. Para com isso, atende o papai, que ele é meio mesquinho, ele vai tacar fogo na tua vida. Blá, 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 blá. E toda a história dele, Ulisses, dividida entre o amor conjugal e o amor carnal. Isso é interessante, porque isso são o quê? 800 anos antes de Cristo, mais ou menos. É extraordinária a complexidade da visão que Homero tem. Ele, obviamente, Odisseu, consegue sair criando uma barca. No que ele vai na barca, Poseidon, e o Oceanos, que é o deus dos oceanos, ataca Odisseu e Odisseu afunda. Afunda e daí ele sai de prisioneiro para náufrago. E no meio do caminho ele come a Calipso pelo menos 2 vezes. E o que é engraçado é que ele fica triste, ele chora, reclama. É interessante porque no mundo grego, Ulisses, que é a contrapartida de Aquiles, jamais gostei muito da Ilíada. A Ilíada é uma celebração da guerra. A Odisseia é a celebração da família. Eu achava a questão da família muito mais comovente do que a guerra. Aí o que acontece? Ele vai retornar à casa, vai assumir a casa, matar os pretendentes, e aí ele vai viver com Penélope. Eu acho isso uma coisa maravilhosa. Então eu queria começar com essa maravilha. O texto começa assim, isso na tradução em português, né? Quando a aurora se ergueu para trazer ao mundo a luz do amanhecer, encontrou os deuses reunidos em assembleia, no alto do Monte Olimpo. A deusa Atena falava de Odisseu, lembrando os seus sofrimentos. Acusava os deuses de não se lembrarem do herói e de seus feitos, pois o haviam abandonado, prisioneiro na ilha da ninfa Calipso. Como se não bastasse, a vida de seu filho estava ameaçada pelos pretendentes, que haviam se reunido para emboscá-los após a sua viagem a Pilos. Agora, o interessante é que a própria Atena colocou ele lá, né? Agora eu vou passar para vocês. E aí tem essa coisa, né, que um conto, quando alguém conta, aumenta um ponto, né? Então, é uma história... Provavelmente o livro que a gente vê hoje do Homero passou por muitos Homeros posteriormente para chegar nessa versão que a gente tem hoje, né? Da mesma maneira como a mesma obra do Gregório de Matos, muitos poemas que são atribuídos a ele foram escritos por outras pessoas, né?
Eu estava comentando com o Eduardo essa mesma coisa que você falou, quem conta um conto aumenta um ponto. Eu falei, quantos pontos foram aumentados aqui? O que tem de Homero aqui? Fora os tradutores, né, que também atualizam um monte de coisa. Verdade, ainda tem os tradutores. Ou seja, você não sabe nem o que tem de Homero ali. É claro que assim, a essência da história, o que aconteceu, né, a viagem, deve ser dele. Agora, como foi contado... Ninguém nem sabe se ele é ele, porque atribuem as duas obras a ele, mas tem muita gente que são obras muito diversas. Não pode ser a mesma pessoa. Eu já aboli essa história. São duas faces do mundo grego. O mundo da guerra e o mundo da família. E o que é interessante é que, se você ler, por exemplo, o Dante Alighieri, na comédia, a Divina Comédia, no Inferno, o Ulisses não é um herói. O Odisseu não é um herói. Não é um herói porque ele enganava as pessoas. Ele era um malandro. Ele fazia armadilhas, ele fazia pegadinhas, como se diz hoje. Solete. O Dante mete o pau nele. E ele está no inferno, no quinto círculo do inferno. Que, aliás, não é fogo, é gelo. O inferno de Dante é gelo. Aliás, falando de sexo na literatura, Dante Alighieri ele coloca o sexo como lá em cima, como se fosse dos menores pecados. O Ulisses está numa situação muito pior do que os amantes, os traidores, as pessoas que caíram na tentação da carne. Francesca de Rimini é o primeiro nível e ela é sexo. Mas ele não condena ela tanto quanto ele condena o Odisseu. É interessante isso. Um poema da época dos Camaleões. Eu nunca escrevi sobre sexo explícito, digamos assim, né? Sempre escrevi, o sexo sempre entrou na minha escrita como um componente para comentar costumes, falar de situações sociais e tal. Então, por exemplo, eu tenho um poema meu que eu sei de cor, que se chama Tira o Pé da Minha Boca, que é da época dos Camaleões. Fazia muito sucesso, era um poema curtinho que só falava assim: foi-se o tempo dos namoros adolescentes em que andávamos de mãos dadas. Agora enchemos a cara até de madrugada e trepamos por trepar. Estou embriagado, baby. Tira o pé da minha boca, senão vou vomitar. Então, você vê que, na verdade, está falando de sexo, mas é para comentar um tipo de relação que foi mudando, né? Essa coisa do namoro romântico foi virando uma coisa só sexual. Eu também quero ler um poema também do Armando Freitas Filho, que eu acho que, se a gente está falando de sexo e literatura, não dá para faltar o Armando. É desse livro dele, chamado, aliás, Cabeça de Homem. É um livro bem cabeça de homem. Ele. É maravilhoso esse livro. E tem esse livro, eu acho que é um dos melhores dele. Tem vários poemas lindos aqui, de amor, de sexo, de violência, de tudo. Mas tem esse aqui, 2 em 1, que eu acho bem significativo, assim, dessa relação entre poesia e sexo. 2 em 1. Boca cheia de cabelo, cacofonia, cachos, um veludo de mulher com a cara sem olhos e o corpo todo em ponta. Dedos, um por um, a língua ali, de novo a boca aberta num pedaço de carne. A alma atrás, batendo, sua pele me corrompe. Essas imagens, vistas por outro ângulo, com outras legendas, podem ser de dor. Isso é ótimo. O que eu estava dizendo é isso, né? Sobre o que ele está falando aí, na verdade, né? Assim, está falando de tudo que envolve, mas cerne do poema, você vê que é uma maneira de... Essa coisa da sedução na poesia, né? Que você traz elementos que enriquecem essa relação do escritor com o leitor, né? Então, muitas vezes você, como leitor, você se vê na posição do autor, né? Eu vou continuar o que você falou, e também tem essa capacidade que o Armando tem de passar de uma cena quase pornográfica, que é uma cena de sexo oral, né? A boca cheia de cabelo, e passar disso para uma coisa reflexiva, porém sem perder o tônus da excitação sexual que está acontecendo ali, né? O Armando tem a sutileza para sustentar essa vibração, mas chegar a uma guinada reflexiva que aparece no final do poema com essa surpresa das expressões do prazer serem semelhantes às expressões da dor. E aí o poema termina com essa
revelação, né? Muito, muito bonito, assim. O Armando é único para fazer essa passagem, né? Do carnal pro mental. Muito legal. Fala, Neiva. Não, eu ia dizer que André foi a última das três, a última palavra. Eu quero fazer uma pergunta para o Cláudio, que de nós Classe. 4 aqui, só o Serginho não leu o meu livro. Mas você que leu... Por enquanto. Por enquanto. Mas você que leu o livro, ele tem as cenas eróticas que são explícitas. Você sentiu incômodo com o sexo explícito do livro? Bom, eu tenho 69 anos, né? Então, só essa idade aí já mostra que eu não vou ter incômodo nenhum, né? Só de falar minha idade, pela idade, eu não. Mas eu fiquei pensando assim, se, por exemplo, se eu fosse pai de uma menina de 12 anos e eu pegasse ela lendo esse livro, se eu me sentiria tão confortável, entendeu? Se minha filha tivesse uns 12 anos e estivesse lendo o livro. Não acho que é um livro de formação sexual, nada disso. Acho que é um livro de curtição mesmo. Eu acho muito interessante a maneira como você abordou assim com o despojamento, né? Essa coisa que até escrevi a nudez do texto, né? O texto ele se se despe de todo tipo de preconceito ou lantejoula moral, né? Ele não tem nada disso. Então eu acho muito interessante. Você fala das coisas com muita clareza e muita abertura, né? Sem escamotear nada. Não tem metáfora para encobrir nada. Assim, acho isso muito legal, acho maravilhoso. Mas eu estou perguntando isso, vou te dizer por quê. Porque você estava falando que seus textos não têm nada explícito. Não, eu, por exemplo, quando eu escrevo alguma coisa e eu escrevo um palavrão num texto meu, depois eu fico horas lendo aquele texto para ver se não tem uma palavra melhor que substitua aquele palavrão. Se não tem, se aquele palavrão está falando o que tem que ser dito, ele fica. Senão eu corto e boto outra palavra, entendeu? Assim, eu tenho Foi nesse lugar que eu estou perguntando se te incomodou ou não. Não me incomodou, não. Acho que está bem colocado. Toda vez que aparece qualquer cena mais picante ali, pica, por exemplo, é uma palavra que às vezes choca, né? Mas não é uma coisa... Não é grosseiro quando aparece no teu livro. Enfim, pode ser grosso, mas não é grosseiro. Então, eu acho que é isso. E eu tenho esse cuidado. Quando eu escrevo, sempre que eu escrevo um palavrão, eu repiso aquele palavrão 1000 vezes para ver se ele realmente ele cumpre uma função ali ou se ele é dispensável, entendeu? Uhum. Eu fiquei devendo um poema da outra vez, que é o Metaleira Mon Amour. Eu vou tomar a liberdade para falar para vocês agora, espero que vocês não riam de mim, tá? Eu, na época que eu escrevi esse poema, obviamente, foi um poema, um dos poucos poemas que eu escrevi para falar, né? Porque tem poemas que você às vezes escreve para falar. Por exemplo, quando a gente começou a fazer recitais para multidões, em danceterias, clubes, coisas assim, aí eu senti necessidade de escrever alguns poemas que fossem bons de falar para grandes plateias. Então, os poemas eu escrevi para falar para grandes plateias. Então, o poema chama Metaleira Mon Amour porque a gente abria shows de banda de rock e tal naquela época, então aí fazia sentido abrir falar um poema desse. E aí eu abro com, entre aspas, uma frase do Nelson Rodrigues, que ele fala: toda mulher gosta de apanhar. Mas aí é assim, ó: toda mulher gosta de apanhar. Ela sussurrou às 6 da manhã, arranhando meu ouvido. Beijei-a com força e quase lhe arranquei a língua, mas ela queria mais, queria apanhar. Dei-lhe uma palmada na bunda, mas ela queria mais, a vagabunda. Bati a cara dela na porta e agarrei-a por trás. Só batia nos flancos e me imaginei cavalgando aquela vaca pelos verdes campos do Olimpo. Lá talvez tudo fosse mais limpo, com aquelas ninfas gentis e graciosas abençoando o pau de Zeus. Mas aqui embaixo ela mordia a cabeça do meu, quase arrancando um pedaço. Dei-lhe um pescotapo, ela foi com a cara no chão. Jorrava sangue da testa, parecia a besta do apocalipse, balbuciando pragas demoníacas. Fiquei horrorizado e chutei a cara da ninfa. Bradei que aquela não era minha chifra, que ela tinha que dar fora. Ela se pendurou no meu saco e perguntou aflita: quando, meu anjo, quando? Eu respondi, quase gozando: agora, maldita, agora. Então é um poema
que na verdade fala de sadomasoquismo, né? Mas assim, depois de alguns anos eu parei até de falar desse poema porque começou essa onda do politicamente correto, então só viam o poema sob o ponto de vista do feminicídio, que é uma coisa horrível, né? Então assim, porra, batendo na mulher e tal, mas ela que pede para apanhar. Então as pessoas não percebem essa nuance. E hoje em dia as pessoas percebem muito menos, então parei mesmo de falar esse poema. Estou falando aqui com essas ressalvas todas, essas vênias todas, porque eu não quero ficar como alguém que estimula o feminicídio, agressão à mulher, nada disso. Estimula o prazer, digamos assim. Antes da gente terminar, deixa eu perguntar uma coisa para o Serginho. Sérgio, e você? Você já escreveu algum conto, algum poema erótico? Eu escrevi, sim, algumas coisas, mas nunca publiquei, assim. Eu publiquei em revista. O primeiro poema que eu publiquei numa revista era poema erótico. Saiu na revista Imã, uma revista linda que era... Eu lembro dessa revista. E você deve lembrar ele de cor, né, o poema? Eu lembro um pedacinho dele. Era uma... Não sei se eu vou lembrar de qual. Eu não incluí nenhum livro. Era uma descrição de uma buceta, basicamente assim. Feita por um jovem de 20 e poucos anos que tinha bem pouca experiência desse objeto. Mas tem muita curiosidade, né? Mas muita curiosidade e algum conhecimento limitado, né? Eu não me lembro como é que era. E era uma coisa toda que lidava com os 4 lábios, né? E a umidade. Mas eu não vou lembrar assim, dos versos. Assim. Eu fico devendo, eu trago para vocês na próxima. Um verso, fala um verso. Um verso você lembra. Eu não lembro de um verso, eu lembro de uma rima, que era lesma e mesma. E eu estava interessado na coisa viscosa, né, da lesma, né? Eu ainda queria ler um poema da Gilca Machado, que eu acho que é uma poeta que precisava aparecer, né? Ela tem eu nem sei o que escolher, porque é tão maravilhosa a poesia dela, e é muito erotizada, né? Essa poeta. Ela tem esse livro que é do ano do modernismo, né? De 1922, chamado Mulher Nua. Uma poeta corajosa pra caramba, né? Que fala sobre o desejo feminino, fala sobre as emoções femininas, assim, coisa maravilhosa. E os poemas são maravilhosos. Ela porém, é muito boa. Muito boa, porém ela é, infelizmente, muito mal editada, sempre. Assim, não conheço uma edição realmente boa. As edições estragam alguns poemas dela, porque ninguém revisa direito, sei lá, não sei porque nenhum editor assim, deu importância. Né? Então tem vários poemas aqui, eu vou escolher, acho que um soneto, que é chamado Particularidades, e diz assim: tudo quanto é macio, os meus ímpetos domam, sexuosa me torna felina. Amo do pessegueiro a pubescente poma, porque afagos de vê-lo oferece e propina. O intrínseco sabor lhe ignoro. Se ela assoma no rubor da sazão, sonho-a doce, divina. Gozo-a pela maciez cariciante de coma, e o meu senso em mantê-la incólume se obstina. Toco-a, palpo-a, acarinho seu carnal contorno, saboreio-a num beijo, evitando um ressábio, como num lento olhar te osculo o lábio morno. E que prazer o meu, que prazer insensato, pela vista comer-te o pêssego do lábio, e o pêssego comer apenas pelo tato. Lindo poema, né? E ela tem ela tem um domínio dessa magia verbal, né? Sim, A própria língua é erotizada, né? O canto da poesia, independentemente de ficar sendo falado, é uma coisa erotizada. E outra, ela, Clauf, também fazia leituras públicas. Tem um episódio que foi escandaloso, ela foi ler esse livro no Teatro Municipal com o marido, né? E causava um frisson, assim, né? Na década de 20. Assim. Até o pessoal da ABL queria levar ela para a academia, ela não topou, não. E também era uma minoria lá, porque não era permitido, né, mulher na academia. E até tinha gente que dizia que ela não era capaz de escrever, assim, que esses poemas tão bons só poderiam ter sido escritos pelo marido dela, e ela assinava. Por homem, né? Quando ela fala oscula os lábios, é muito
Porque aí você vê que tem um domínio da língua e a coisa do ritmo também, né? Muito bom. Agora eu lembrei do meu poema da revista Imã, lembrei de uma coisa. Além da letra, tinha assim, o poema começava assim, a presença de ósculo em molusco. Aí você começava assim, a presença de ósculo em molusco me atormenta. Te atormenta? Quantos lábios formam par em boca mesmo? Muito bom. Depois eu trago, tá prometido. Eu trago para você. Ficou até vermelho lá. Ficou até ruborizado. Completamente vermelho. Ficou ruborizado. Aliás, para completar, falta Eduardo Neiva. Você já escreveu Um poema, vai. poemas eróticos ou... Não. Para encerrar, Neiva. Não. O único poema assim, obsceno, que eu escrevi está no Sapatilha de Satã, que diz assim: aqui jaz um filho da sociedade que a luz do dia não viu, assinado a puta que pariu. Isso não, eu nunca, na verdade, eu sou um pudico. Muito. Eu sei. Ficava atrás de mim. Não tem putaria nesse capítulo? Tem que ter, bota mais. O Neiva falou essa palavra pudico, né? E aí eu lembrei, outro dia eu falei aqui do meu professor aliás, foi no lançamento da André que eu falei sobre os professores que tinham me dado assim, incentivo para ler. Um deles era o professor Bolinha, de português, né? E ele fazia umas brincadeiras assim: o menino pudico não senta no pinico, pra gente poder decorar a palavra certa, em vez de falar púdico, né? E até hoje tem gente que fala púdico, pudico. Então, um menino pudico não senta no pinico. Então, todo mundo guardava. Por exemplo, para lembrar que o prêmio Nobel, como ele é belga, não é Nobel, né? Ele falava assim, Papai Noel não ganhou o prêmio Nobel. Ele brincava com as coisas assim, né? E a gente ia decorando as palavras graças a esse artifício que ele usava para a gente poder... Que é o que a gente estava falando no começo dessa live aqui, né? A coisa da oralidade, né? O interessante é você guardar, lembrar, assim, inclusive esses vários exemplos, né? A sua sensibilidade de poeta já estava ligada, né, na sonoridade das palavras e você já estava, né, desenhando ali. Deixa eu dizer uma coisa. Achei o máximo. Achei que a gente avançou discussão séria, divertida. Obrigado aos três. Obrigado a você, Neiva, pela oportunidade. Você é aquele cara que é aquele núcleo que atrai todas as partículas, né? Isso aí, isso aí. Aquele magnetismo que atrai todas as partículas, só os positivos. Exatamente. Só as partículas positivas, só coisa boa. E assim eu acredito que o Brasil mude. Com gente como... Valeu. Mas como diz o Mário Quintana, aí dizem que foi o Paulo Freire que falou isso falando sobre educação, mas que eu saiba foi o Mário Quintana falando sobre poesia. Falou assim: a poesia não muda o mundo, a poesia muda as pessoas que mudam o mundo, né? Então é a mesma coisa. A gente não vai mudar o mundo vai continuar essa droga que está aí. Mas às vezes muda alguma coisa em alguma pessoa, já valeu a pena.